Briga de marido e mulher dentro do apartamento. O síndico tem que se meter? É que não compete ao condomínio proibir a instalação de carregador elétrico sem que haja um motivo plausível. A grande Mariana Salum! Ô, Glória! Um morador entrou no condomínio, mas uma pessoa entrou no vácuo com ele. Essa pessoa, que entrou no vácuo com o morador do 401, ela foi e roubou um apartamento. De quem é a culpa? E é muito importante que o síndico entenda que o condomínio é um ecossistema político e ele está ali como executivo, então ele precisa olhar para essas questões, né? Legislativas, de segurança, para essas atualizações que reverberam em toda a administração condominial. A vida em condomínio, ela é uma vida muito dinâmica. Num condomínio a gente precisa de muita paciência, a gente precisa pensar muito mais no coletivo do que no privado, divulgar e difundir mais a importância de se conhecer sobre a vida em condomínio antes de morar no próprio condomínio. Fala galera Mega Power, estamos chegando em mais um podcast, um episódio fantástico. Você sabe que aqui tem os melhores conteúdos do mercado condominial brasileiro. Você que já segue a gente, você que segue eu nas redes sociais. Hoje eu tô trazendo uma estrela. Meu Deus do céu, tu vai ficar de cara junto comigo. E vai ser um bate-bola mesmo, pergunta e resposta. Vai ser 1 hora de muito conteúdo. Você que tá entrando e ouvindo esse episódio agora, você que tá correndo, vai curtindo, você que é no mercado condominial, você que tá estudando, bora ficar visualizando, porque você não vai se arrepender. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, bora se inscrever aqui no nosso canal, bora curtir esse vídeo. Tu acredita em mim, não acredita? Já curte porque vai ser Mega Power. E ó, ativa a notificação que você vai receber todos os episódios incríveis que nós vamos entregar aqui pra você. Hoje eu tô trazendo uma estrela da grande Florianópolis que vem acompanhando junto conosco esse Jornada Porter. Estava falando de Jornada Porter, galera, ó, tá aqui embaixo, tá passando a relação das cidades Jornada Porter. Você não pode ficar de fora. Perto de você vai acontecer alguma jornada condominial, alguma jornada Porter aí na tua cidade. O tema de hoje é novidades legislativas para a gestão condominial. Novidades legislativas para a gestão condominial. Você, síndico, tem dúvida jurídica? Essas coisas que estão acontecendo, sabe essas pegadinhas do malandro? Essas pegadinhas do malandro? Ó, hoje nós vamos tirar todas as tuas dúvidas. Está junto comigo a grande Mariana Salum. Ô, Glória! Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Um prazer estar aqui. Espero contribuir bastante aí com esse podcast, trazendo bastante conteúdo de qualidade. Top demais! E o podcast oficial da Porte é o podcast. Tamo junto. Salum, bora entregar conteúdo pra galera? Bora. Então vamos lá. Salum, o negócio é o seguinte. O que tá acontecendo, Mariana? Carregador de carro elétrico. Meu Deus do céu, hoje tu ouviu minhas peças? Não, eu vi o mercado mesmo. Não é que eu vi minhas peças, não. Ô, Glória, peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ô, Glória, eu ouvi o mercado e nós vamos falar sobre carregador de carro elétrico. Salum, doutora Mariana Salum, o que tá acontecendo tão... eu não vou deixar permitir instalar carregador aqui, eu não vou... O que você tá ouvindo e o que tá chegando aí? Conta pra nós um pouquinho da tua experiência. Então, o que nós estamos vendo é que, frequentemente, os condomínios estão muito preocupados com a instalação dos carregadores de carros elétricos por conta de possíveis incêndios que possam ocorrer tanto com os carregadores quanto com os próprios veículos. Certo. E aí isso tem se gerado um clima de tensão com aquelas pessoas que querem adquirir os carros elétricos, porque será que meu condomínio vai autorizar? Será que não vai autorizar? Como é que eu faço para instalar um carregador elétrico? Perfeito. E muitas vezes, por falta de conhecimento, os síndicos e os condôminos ficam muito na defensiva, no sentido de que não pode. Mas por que não pode? A primeira resposta é não, né? Não. Eu tenho certeza que você tá vendo esse podcast, você já falou não algumas vezes sobre o carregador de carro elétrico. Tenho certeza disso. Mas espera, ouça as dicas Mega Power. Ó, só vai ser dica Mega Power. E aí, Salum, eu concordo contigo. Realmente, a primeira resposta é não, porque medo do desconhecido. Exatamente. A gente é assim, né? Medo do desconhecido. Fala. Então, assim, por que esse não vem muito frequentemente? Por conta da alguma objeção, suposta objeção de um pagamento de sinistro em caso de incêndio por conta da seguradora do condomínio. Então, mas a gente precisa ver que as próprias seguradoras hoje elas já estão preparadas para isso. Ah, já? Já. Olha só, a Salum já trouxe um assunto que nem estava na minha cabeça e nem no meu coração.
Pois é, carregador, a seguradora já estão atenta nas cláusulas de renovação, colocando carregador sobre carro elétrico, é isso mesmo? Na realidade, não especificamente, mas existem condições da apólice para que esse carregador, para que, em caso de sinistro, o condomínio seja coberto pela apólice de seguro. Assim como as questões das bicicletas, que eu acho que a gente vai falar depois. Tá bom. Né? Mas, assim, existem condições da apólice para que essa cobertura ocorra. E fora isso, a gente tem que pensar assim, né? Administrativamente é uma coisa, juridicamente é outra. Perfeito. Judicialmente lá é outra briga, outra situação. Mas eu acho que é muito importante o síndico se informar de acordo com a legislação e as condições da apólice daquele seguro que foi contratado pelo condomínio. Muito bom. Dica Vega Power, carregador de carro elétrico. Tem ali, pessoal, não vai mais parar. Tu acha que vai parar carro elétrico no Brasil? Não para mais. Você precisa se adequar, você precisa estar antenado, síndico. Bora. Ó, então, a Salum, questão jurídica, nós já vamos falar mais um pouquinho daqui a pouquinho, mas ó, a questão do seguro, chama o teu contrato seguro, olha o teu contrato seguro, chama o teu corretor, inclusive vai ter um episódio aqui falando sobre seguro também, mas chama o teu corretor para poder olhar essa questão de carro elétrico dentro do condomínio. Salum, a tua dica na questão jurídica, conta pra mim, já tivesse algum caso de síndicos te chamando sobre esse quesito, carregador de carro elétrico? Já tive um caso de um condômino que teve a sua solicitação negada em uma assembleia de condomínios. Boa, e aí? Conta mais sobre. E aí, o meu posicionamento, tá? Essa é uma questão que eu entendo de acordo com o que eu estudo. É que não compete ao condomínio proibir a instalação de carregador elétrico sem que haja um motivo plausível. Eu não posso dizer assim, não quero. Por conta própria. Não quero. Tá. A gente sabe que existem condomínios mais antigos, que pode ser que a estrutura... De engenharia elétrica, isso. Exatamente. Então, assim, mediante uma solicitação, cabe ao condomínio verificar a possibilidade da instalação ou não. Se não pode, ok. Existe uma justificativa plausível, jurídica e necessária para que esse carregador não seja instalado. Agora, fora isso, eu entendo que o condomínio não pode proibir a instalação do carro elétrico. Sabe, Salum, que eu fico pensando? A instalação do carregador. Do carregador, não, concordo contigo. E sabe o que eu fico pensando? Vamos voltar lá atrás, galera. O que a Salum tá falando tem a ver o quê? Com mercadinho em condomínio, né? Que eu não quero um mercadinho no meu condomínio. O outro morador quer. Então foi para uma assembleia, discutiu, botou. Então vai cada vez mais. Daqui a pouco o porte drone, que é um aeroporto de drone mesmo. Eu não quero, ou eu quero. Todos esses assuntos são polêmicos, mas vão chegar dentro de uma assembleia e precisam ser discutidas. Salum, deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha só, galera, a pergunta que eu vou fazer para ela. Então, se eu sou morador, quem é que paga essa consulta? Nesse teu caso aí agora, né? O condomínio tem que fazer um estudo de engenharia para ver a possibilidade. É o condomínio que tem que pagar, porque vai ter que pagar um engenheiro para estudar isso, para dar a resposta para o morador. Quem é que custeia isso? É o morador que quer ou o condomínio, na tua opinião? Eu vejo que, na realidade, isso é um consenso. Porque sempre tem o condômino desbravador, né? Sempre. Aquele que vai dar início a essa questão. Não existe uma fórmula mágica, mas eu entendo que, num primeiro momento, se por acaso o condomínio se negar, há interesse do próprio condômino, ele pode solicitar esse estudo. Entendi. E existem várias fórmulas de instalar os carregadores elétricos no condomínio. Perfeito. Existem fórmulas de preparar toda uma rede, pensando futuramente, né? Em vários automóveis, mas tem aquela fórmula específica para aquele carro. Entendi. A única coisa muito importante é que esse projeto ele realmente seja acompanhado por um engenheiro que tenha todas as autorizações, justamente para que o condômino se resguarde, o condomínio também perante a apólice de seguros. Porque se tem uma coisa que a gente sabe que é fato, a seguradora não vai cobrir nada que não esteja legalmente amparado. Verdade, muito bom isso. Pessoal, assim, vou falar o que eu estou enxergando disso tudo, tá? Geraram uma polêmica muito grande em cima do carregador de carro elétrico, uma polêmica enorme, e coisa negativa e tudo mais. Para mim, isso é um monopólio, né? Então, de algumas empresas que não estão perdendo espaço para ir no carro elétrico. Eu acho isso, então, isso é o poder da mídia. Mas não vai mais parar. Como aconteceu com a portaria remota, o controle de acesso inteligente, o mercadinho em condomínio, a assembleia virtual. Essas são coisas que estão chegando que não tem mais como segurar. A tecnologia veio. E isso
tem a ver com o meio ambiente. Salum, em 2019, eu viajei para o país em 2020. A minha palestra, 2021, minha palestra era o Morador 5.0, que era alicerçada na Sociedade 5.0, na Sociedade 5.0 que o primeiro-ministro japonês criou, que é a sociedade daqui para frente, nas próximas 3 décadas, as pessoas vão ficar preocupadas, e aí o morador, com a inclusão social, com a qualidade de vida e sustentabilidade. Então, o carro elétrico está muito conectado à sustentabilidade, um desses tripé. Então, eu acredito muito que não tem mais volta. Vai ser comum as pessoas usarem carro elétrico e nossos condomínios vão ter que se adequarem. Bom, exatamente, falasse um ponto muito importante. Existe uma evolução da sociedade, Sim. né? Há um tempo atrás, ninguém se pensava em portaria remota. Sim. E hoje não existe mais como se viver sem a portaria remota. Uhum. Existem condomínios, claro, que acabam tendo portarias presenciais pela própria estrutura, mas não tem como retroceder. E foi algo que no início foi muito questionado. Perfeito. Como vai ser, como não vai ser? A questão dos carregadores de carros elétricos, a mesma coisa. Uhum. E aí o risco do incêndio? O condomínio, ele é cheio de riscos por vários motivos. Perfeito. Pode ser que haja um incêndio num carregador? Sim, mas como pode existir num carro a combustão? Uhum. Né? Como existe incêndio da pessoa que deixou a velinha acesa dentro da sua unidade, esqueceu e pegou fogo? Perfeito, então, concordo assim, contigo. né? Existem probabilidades, mas as probabilidades ainda são cada vez menores. Top. Carregador de carro elétrico não tem mais volta e você precisa adequar o seu condomínio sim e bora buscar. Nós estamos gravando esse episódio no início de 2025. Talvez quando você estiver vendo esse episódio já surgiu uma NBR específica ou na tua cidade ou no teu estado, mas hoje não existe nada focado. Inclusive em São Paulo surgiu uma anotação técnica, mas ainda não virou na legislação ainda também. Então, enfim, mas não tem mais volta. Então, busque um engenheiro específico, busque você, síndico. Você precisa ter... olha a dica que nós demos aqui, nesse assunto de carro elétrico. O advogado tem que estar muito por dentro, né, desse assunto. Você precisa buscar o advogado. Você precisa buscar a corretora de seguro, o teu corretor de seguro. E principalmente o cara da engenharia, né, que vai fazer todo o laudo. Esse tripé é o tripé mágico para carro elétrico no condomínio, Salum? Eu acredito que sim, porque aí você vai para uma assembleia com um projeto realmente claro e objetivo para tirar as dúvidas dos condôminos. Beleza. Então, assim, com isso o síndico fica seguro, os condôminos ficam seguros e o desbravador, ele abre a porta ali para todo mundo vir atrás dele, né? Glória! É isso aí mesmo. Mariana Salum, quem é a Mariana Salum? Conta um pouquinho para o pessoal... começar a curtir um pouco mais, de você já tá gostando da Mariana Salum, e ela contar um pouquinho da história dela em 2 minutinhos. Vai lá, irmã. Mariana Salum é uma pessoa que entrou na faculdade de Direito porque não sabia o que ia fazer da sua vida e pensou, eu vou fazer Direito porque vou ter um leque enorme de opções, né? Advogar não era uma das opções que eu gostaria. Eu sempre mesmo? Olha só! Eu sempre pensei em fazer concurso público. Na realidade, meu sonho de criança sempre foi ser da Polícia Federal. Olha só que chique, poderosa! Agora! Mas no final da faculdade de Direito, a gente precisava fazer o estágio obrigatório. Acabei me deslocando para o escritório de advocacia. Fiquei lá desde a época do estágio. Me formei, fiquei advogada desse escritório durante uns 10 anos. E aí, quando eu engravidei, por várias questões, eu pensei em largar a advocacia. Vou me dedicar à maternidade. E nesse meio tempo, hoje, que é o meu sócio, me chamou, vem me ajudar. Né? Vem me ajudar, vem aqui, né? Vamos quebrar um galho. E eu fui para quebrar os galhos dele. Só que ele já trabalhava um pouco com condomínios na parte do setor de cobranças. E ali eu vi uma oportunidade de a gente divulgar o nosso trabalho. E não especialmente na área de direito condominial, porque ele não atuava nessa área. A área dele era previdenciária, era uma outra área do direito. Mas eu pensei assim, condomínio é cheio de pessoas, né? Vamos divulgar de alguma forma. Esse síndico tem que saber quem nós somos, o que fazemos, não só a cobrança do condomínio. E nesse meio tempo, o condomínio onde eu morava começou a ter alguns problemas jurídicos. Nós procuramos colegas especialistas da área e, na época, aqui em Florianópolis, a gente está falando de quase 10 anos, tá, gente? Não, Glória. Ela começou com 15 lá. Entrei na faculdade com 16. Eu e a síndica da época não encontramos ninguém que nos trouxesse segurança sobre o que era condomínio.
E aí, ela também era da área do direito, era servidora pública. Ela disse, Mariana, vamos estudar? Eu digo, vamos. E aí, estudando para aquilo ali, eu vi que era um mundo enorme, que a gente poderia, um leque enorme de possibilidades. E comecei a trabalhar mais próximo desses síndicos, das administradoras de condomínio, para dar início aos meus trabalhos, né? Para quem sabe, expandir. E foi dando super certo. Na época da pandemia, todo mundo ficou recluso. E foi onde eu pensei, por que não falar? Top! Né? Tantas pessoas falam sobre os seus trabalhos, e a gente sabe que na internet tem muita gente que fala muito e não pratica o que fala. E numa conversa uma vez com os amigos, a gente levantou justamente isso. Tu que faz, ninguém sabe o que tu faz. Então, por que tu não vai para as redes sociais dizer quem tu é, o que tu faz, de onde tu veio? E assim foi surgindo. Tá. Né? Então, hoje o nosso escritório, esse ano ele completa 10 anos. Que legal, parabéns. Parabéns. 10 anos de escritório. Você está focado no direito condominial, né? Você, né? Imobiliário e condominial. Imobiliário e condominial também. Condominial. Legal, bacana. Então, dentro do escritório, nós temos esse núcleo, que sou eu que coordeno, e nós temos outro núcleo que é coordenado pelo meu sócio. E graças a Deus, isso me fez abrir portas, Sim. não só para me conectar com pessoas pelo lado profissional, mas muito pelo lado pessoal. Conheço muita gente bacana. Glória. O Dirley é um deles. Imagina. Deixa eu contar como é que eu conheci essa aluna. Senta que lá vem a história. Não vem não. Ai, galera, Mega Power. Olha só, ela vai dizer, queima, Senhor. Aí eu vou dizer que vocês querem ouvir? Querem ver como é que conheci essa aluna? Não vou contar. Vamos fazer pergunta. Não, mas eu vou contar. Eu vou contar. Galera, é o seguinte. Nós fizemos o Porter Summit de 2023. E as pessoas marcaram muito, né? Então foram mais de 400 marcações no meu stories e tudo mais. E teve uma mensagem que eu vi no vídeo ali que me chamou a atenção. Uma mulher de Florianópolis que eu não conhecia reclamando da comida do Porter Summit. Eu diria falei várias coisas legais. Mas, não deu certo. Esse ano foi perfeito. Minha reclamação surtiu efeito. Olha só. E aí, ela falando assim, foi legal isso, foi legal aquilo, mas tinha fila. Lá em 2023, realmente a gente errou, né, na comida. Tanto é que em 2024... nós fizemos um super buffet para 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Não teve uma fila, não ficou 1 minuto de fila em 2024 no Porter Summit. Mas aí eu vi o vídeo dela e falei, caramba, que mulher verdadeira, eu vou conhecer ela. Aí chamei ela no direct e de lá para cá a gente se conectou muito fortemente por você ser autêntica. E você sempre foi autêntica e eu acho que é por isso que você cativa o teu público, cativa os teus seguidores, cativa também, né, os teus síndicos. E eu acho que essa autenticidade está no teu coração, deve vir de família já, né? Vem. Na realidade, vem. Eu sou temporona, né? Então, quando eu nasci, meus irmãos tinham idade para ser meus pais. E eu tenho 3 irmãos. Então, em tese, eu tinha 4 pais e 4 mães. Imagina. Fraca pressão. Fraca pressão do maridão. E aí, além disso, né, meus sobrinhos, então, assim, a gente sempre viveu muito juntos. É praticamente um condomínio. Hoje eu consigo entender por que eu gosto tanto de atuar com condomínios, porque desde pequena minha família é muito populosa, né? E a gente sempre teve que brigar pelo nosso espaço. Ai, Glória, era muita gente brigando ali. Imagina, 6, 7 crianças, todo mundo junto. É minha vez, é minha vez. Legal. E é claro, né? Eu sempre tive muito forte um desejo de vencer na vida. Parabéns. E tem os meus valores inegociáveis que realmente acabam sendo mais fortes do que qualquer coisa. Às vezes até me coloco numas enrascadas. Amém, mas isso é importante. Isso é ter os teus valores, teus princípios e são inegociáveis, né? Salom, vamos para um assunto agora que é polêmico. Tchan. Mais um. Já falamos de carro elétrico, agora nós vamos falar de roubo de bicicleta. Meu Deus! Roubo de bicicleta aconteceu no teu condomínio? Não aconteceu ainda, vai acontecer. Não, brincadeira, queima, Senhor. Queima, Senhor. Não pode. Mas se vai acontecer ou se não vai acontecer, não é o problema meu. Mas eu vou te dar algumas dicas junto com a... problema sim, vou dizer bem que o Odilei falou. Vamos lá. Salom, o síndico mandou um comunicado para as bicicletas, lá no bicicletário está acorrentada. O síndico está lá na tela do elevador, lá que tem que acorrentar, tem que botar cadeado. Deixa tudo, o síndico comunica muito bem. Porém, o morador do 401, queima, senhor, tá ali, queima, senhor.
O morador do 401 é a única bicicleta que não está acorrentada. De repente, um marginalzinho passando na frente, olha lá nos fundos, a oportunidade, ele pula sensor, pula cerca elétrica, porque ele tá ali, sei lá, tá drogado, ele pula, pega a bicicleta, em menos de 1 minuto, ele foge com a bicicleta. E aí, no mesmo dia, o morador do 401 chega e vai, vou acionar meus advogados, e não sei o quê, o condomínio tem que acionar o seguro. Dá a dica como resolver esse problema. Tá. Número 1. Primeira dica, né? Olha a convenção e o regimento interno do condomínio. Porque as decisões, né, a jurisprudência que a gente fala que são as decisões dos juízes, dos tribunais, eles são muito claros quando eles dizem que haverá responsabilidade do condomínio de arcar com qualquer furto ou roubo, desde que previsto na convenção. Tá. E o que geralmente acontece? Pode olhar aí a sua convenção. Boa dica. Tá lá, que o condomínio não se responsabiliza por furtos e roubos ocorridos nas áreas comuns e nas áreas internas também privativas. Né? Porque é responsabilidade do morador manter a unidade, a sua porta chaveada. Não dá para o condomínio arcar com a desídia do morador. Perfeito. Com relação à bicicleta, a primeira questão é essa. Né? O condomínio não é responsável. Agora, com relação ao seguro. Primeiro ponto, é preciso haver uma cláusula específica na apólice de seguro com essa cobertura. Ah, entendi. Tá? Não é qualquer seguro, então também precisa verificar. Tá. E cada seguradora, ela tem um trâmite, ela tem alguns procedimentos que ela exige para que, em caso de furto, haja cobertura do sinistro. Então, né, além de ter essa cláusula na apólice, o síndico, o condômino tem que saber quais são os requisitos. Tá. A gente sempre orienta, olha lá e divulga para todo mundo. Ah, tem que estar no cadeado, tem que estar chaveado, tem que estar no bicicletário, porque cada um vai ter a sua especificação. Tá. Então, assim, estando de acordo com o que prevê a apólice de seguros e havendo a contratação, a seguradora vai arcar sem problema nenhum. Tá, perfeito, perfeito. E aí, não tá no seguro, não tá na apólice, tem uma empresa de monitoramento de alarme. Tá. O cara arrombou a cerca elétrica, disparou, mas ele fugiu em menos de 1 minuto. O morador quer que o condomínio acione a empresa de segurança, a empresa de monitoramento de alarme. Ele pode acionar? Menos de 1 minuto? Aconteceu? Como é no teu ponto de vista? Primeiro a gente tem que entender o que é a empresa de portaria, Tá. né? O que é a empresa de monitoramento e o que é a empresa de vigilância e segurança. Boa, vai lá, Tá. explica pra nós. Gostei. Portaria, Olha aí, galera. Olha, galera, tem 3 assuntos tops aí, vai lá. Portaria e monitoramento estão ali para um assunto, para uma questão específica. O porteiro tem a sua finalidade, que não é vinculado à vigilância e segurança, e o monitoramento é o controle. Tá. Agora, uma possível responsabilidade haveria de uma empresa de vigilância e segurança, desde que seja comprovada a desídia dela. Vamos lá, então peraí. Tem um porteiro lá, tem Segura. Peraí. Olha, galera, o que essa aluna, a grande doutora Mariana Santos, tá falando. Se é monitoramento, se é portaria presencial ou portaria remota, se é controle de acesso, não tem a ver com a segurança, não tem a responsabilidade de segurança, é isso? Exatamente. Conta mais sobre, vai, continua então. Então, assim, o condomínio tem um vigilante. Tá, é um uma vigilante. empresa de segurança. Opa, tá. Mas aí o vigilante estava lá na hora do furto tirando seu soninho. Tava comendo bola. Tá. Precisa também haver essa prova. Entendi. Se houver essa prova, Tá. a empresa será condenada ao pagamento do ressarcimento do furto. Tá. Agora, fora isso, em 1 minuto, como que... Vamos falar de um condomínio de casas. O vigilante está numa ponta, o furto ocorreu na outra. Pois é. Qual é a responsabilidade? Sim. 0. O vigilante não é super-homem, né? Exatamente. O vigilante não é super-homem, o porteiro não é super-homem, a empresa de portaria remota não tem superpoderes para chegar em menos de 1 minuto. Exatamente. Então, a dica, as boas práticas cara, você que é morador, atenta. Você que é morador do 401, abre o teu coração, vira pra bênção, glória. Mas, enfim, obedeça ao teu síndico as dicas de botar cadeado, botar as correntes, porque pode acontecer, né? Isso é inevitável. Um dia pode chegar lá e a tua bicicleta ser furtada. Sim. É isso. Acontece, infelizmente acontece com frequência. E na prática, como é que funciona hoje para resolver esse problema? Já tivesse vários casos desses, né? Já, como é que ações funciona na judiciais. prática? Conta pra nós. Ações judiciais, né? Na realidade, a primeira coisa que o morador faz é acionar o síndico.
Tá. Roubaram minha bicicleta. Né? E aí o síndico já vem apavorado, eu tenho que pagar. Não, vamos analisar. E geralmente, né, via de regra, a primeira devolutiva ela é negativa do jurídico. Sim. Porque 90% das convenções dizem expressamente que não são responsáveis. Perfeito. E a justiça fala que para ser responsável tem que estar expressamente dizendo que será. Uau. Né? Então, assim, a primeira devolutiva é que não é responsabilidade do condomínio. E aí Perfeito. a gente orienta o síndico a conversar com o seu corretor e verificar na apólice de seguro se havia aquela cobertura. Perfeito. E se havia aquela cobertura, né, se o condomínio cumpriu os requisitos. Tá. Se isso acontece, a seguradora geralmente paga sem qualquer tipo de problema, tá? A gente teve várias situações assim. Agora, o que acontece? Às vezes a seguradora também, né, Sim. arruma um motivo para não pagar. Sim. Juridicamente, tem saída? Muitas vezes sim. Tá. Tá? Mas o que a gente fala aqui é que a gente quer resolver o problema. Tá bom. Né? Para os nossos clientes lá no escritório, a gente fala que o papel do jurídico é prevenir. Perfeito. A gente não quer que entre com ação, a gente quer que os requisitos sejam cumpridos para que tudo seja feito. Agora, fora isso, se não tem a cláusula, a cobertura específica, se o condômino deixou a bicicleta simplesmente largada ali na sua vaga de garagem, infelizmente não tem o que fazer. Show de bola. Galera, é o seguinte, ó. Daqui a pouco, como você sabe, todo episódio eu indico um livro. Nós vamos indicar um livro daqui a pouquinho, fica comigo. Mas agora, nós vamos chamar os gestores condominiais pelo país. E nós vamos lá para Cuiabá com a grande doutora Ariadne. Doutora, entra aqui junto com a gente, participa junto conosco e dá tuas dicas Mega Power. Grande Ariadne. Olá, prazer imenso estar aqui participando desse podcast. Antes de mais nada, queria agradecer o Odirley pelo convite, a doutora Mariana Salunzi, que é um prazer imenso estar aqui para participar desse rico debate. Desejar a todos um feliz 2025 e me apresentar. Eu me chamo Ariadne Grossi, sou advogada, especialista em Direito Imobiliário e Condominial e falo aqui de Cuiabá, Mato Grosso, né? E o nosso tema hoje aqui são as novidades jurídicas que impactam nos condomínios no ano de 2025, né? E aí são muitos os temas, né? Eu vou dar uma pincelada aqui em alguns. E alguns deles não são necessariamente legislações novas agora do ano de 2025, mas dos últimos anos que os condomínios estiveram muito em foco, né? No judiciário, nas legislações, eles passaram a ser vistos, né? Então eu queria trazer alguns pontos, né? Inicialmente a reforma do Código Civil, né, que está acontecendo e que se de fato, né, essa reforma passar, né, eu considero que teremos aí boas contribuições, né, para o direito do mercado condominial que atingem diretamente os condomínios. Uma delas é a questão de o Código Civil prever que o condomínio passará a ter personalidade jurídica, né, que era um grande calcanhar de Aquiles, né, para a gestão condominial, porque ele não era pessoa física, não era pessoa jurídica. Então a gente tinha algumas dificuldades, por exemplo, na aquisição do imóvel, né, isso vai facilitar bastante. Ele vai deixar de ser uma pessoa anômala e vai passar a ter personalidade jurídica e poder de fato praticar os atos da vida civil e jurídica, né? Então é um ponto de extrema relevância. Outro ponto que eu considero da alteração do Código Civil é a questão do condômino antissocial, né? Que agora, com a alteração do Código Civil, ele passará a ter uma previsão legal sobre a sua exclusão, né? Antes a gente não tinha isso, a gente tinha algumas decisões judiciais. Isso estando agora escrito na lei, eu entendo que vai reforçar muito aí para o síndico, né? Para que ele possa de fato ter coragem para levar isso adiante. Lógico que vai continuar dependendo aí de um código especial e de uma decisão judicial, mas só o fato da gente já ter uma norma cogente, né, impondo isso, eu acho que já diminui muito a margem que a gente tinha antes. Então a segurança jurídica aumenta bastante nesse ponto. Fora isso, né, questões aí que já vem nos acompanhando nos últimos anos, mas que ainda tem pouquíssima aplicação dentro dos condomínios, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que o gestor precisa se antenar isso, né, agora também com o marco aí da alteração das questões de segurança voltada da portaria remota, né, o síndico precisa estar atento a seus contratos, contratar empresas regulamentadas, né, olhar para essa questão da gestão dos dados dentro dessas empresas de tecnologia, isso é muito importante, né, o síndico precisa cada vez mais estar antenado com a rapidez que as coisas têm mudado e alterado dentro do mercado. Carros elétricos, né? A gente tem muitos estados já com novas normas aí relacionadas ao corpo de bombeiro, sobre como isso deve funcionar, então eu também entendo que seja um desafio para 2025. As edificações novas um pouco menos, né? Porque em alguns estados a gente já tem aí legislações determinando que as novas edificações já venham adaptadas, mas as edificações mais antigas vão passar por essa fase de adaptação que envolve segurança, então assim, entendo que o síndico precisa de fato olhar para isso, né? Outra coisa que a gente já vem vivenciando aí e cada vez mais está crescendo, né? Locações por temporada e a prática de hospedagem. Eu vejo
como uma necessidade, especialmente para o ano 2025, os síndicos olharem para as convenções, atualizarem, né, essas normas internas. A lei sempre vai trazer muito pouco, a gente precisa normatizar isso internamente, o síndico precisa entender que ele, né, através dele também se faz esse processo legislativo interno dentro dos condomínios, para que isso seja aprovado em assembleia. E é muito importante que o síndico entenda que o condomínio é um ecossistema político e ele está ali como executivo, então ele precisa olhar para essas questões, né, legislativas, de segurança, para essas atualizações que reverberam em toda a administração condominial. E aí, como último ponto, eu trago um tema muito sensível que eu gosto muito, que é a gestão de conflitos de convivência. A gente vê um crescente número de ataques dentro de condomínio, violência, né? Então a gente costuma trabalhar aqui dentro dos nossos condomínios, com os nossos síndicos, com práticas preventivas voltadas ali para o ESG, né? E principalmente para as questões sociais, né? Campanhas educativas de prevenção ao suicídio, agressões, né? Violência doméstica, idosos, o bullying, o racismo, né? Tudo isso reverbera em questões que podem impactar no convívio condominial, na gestão do síndico, na responsabilidade do síndico, inclusive na valorização do patrimônio, né? Então, eu acho que esse ano 2025 especial, os síndicos têm que olhar para isso, para essa governança, né? Para esse olhar coletivo de que ali existe um microsistema social e que as decisões dele impactam sim e são de suma importância, não só para aquele universo condominial, mas para a sociedade. E aí eu quero finalizar deixando uma pergunta para o Odilei, para a doutora Mariana, e como eles entendem, né, sobre essas questões sociais. Vocês acham que o síndico deve ou não intervir? Ele extrapola as obrigações dele enquanto síndico ou não? Isso faz parte daquelas obrigações previstas dentro do Código Civil. Um grande abraço a todos e agradeço imensamente a minha participação. Fiquem com Deus. Grande Ariadne, meu Deus, ela trouxe um assunto, vários tópicos muito importantes. Com certeza você anotou aí e eu vou soltar aqui a pergunta que a Ariadne soltou para Salum. Doutor Mariana Salum, briga de marido e mulher dentro do apartamento, o síndico tem que se meter? Cada vez mais nós estamos percebendo, infelizmente, o imediatismo, as coisas, e a gente tá vendo os nervos à flor da pele. Briga de marido e mulher, o síndico é obrigado ou não é? Como é que funciona isso na prática? Isso, na realidade, não é uma obrigação do síndico, é uma obrigação de qualquer pessoa. Uau, que legal! Fale mais. Nós tivemos alguns projetos de lei por todo o país, inclusive aqui em Santa Catarina, na época da pandemia. Muitas coisas se afloraram com a pandemia. Perfeito. Né? Mas na época da pandemia, para trazer como obrigação do síndico denunciar casos de violência doméstica, maus tratos aos animais. E aqui em Santa Catarina, acabou que essa lei, esse projeto, ele não foi para frente justamente por causa disso. Tá? Porque o que acontece? O síndico ele já tem inúmeras funções e obrigações. Tá bom. E o síndico, ele não vai, mesmo o morador, estar 24 horas disponível no condomínio. Perfeito. Todas as pessoas têm as suas vidas, seus outros trabalhos, que sejam. E a denúncia de um crime, ela é uma obrigação de qualquer pessoa. De um cidadão, né? Do cidadão. Sim. Então, o que acontece hoje nos condomínios? Pode ver se não acontece no seu também. Então, tem uma briga aqui. E aí, ao invés da pessoa perder o tempo dela, investir o tempo dela para ligar para a polícia, ela investe o tempo dela mandando mensagens para o síndico. Perfeito. Querendo entendi. que o síndico, que às vezes está em um outro lugar, em um outro momento, que não está ouvindo porque não tá no local, talvez. no local, Sim. tome uma atitude que ela tem que tomar como cidadã. Perfeito, entendi. Então, na verdade, todo morador tem que ter essa atitude de ligar para a polícia. O síndico não é o policial, né? Exatamente. O síndico não é um super-homem, né? Então, tem que ligar para a polícia, é isso. E sim, e o síndico também não tem o poder de polícia. Perfeito. Muitas vezes o condômino quer que o síndico vá até lá, né? Sim. Ou então tem uma briga entre condôminos. Tem que tomar cuidado, né? Tem. É óbvio que a gente não pode ser omisso, principalmente nesses casos de violência doméstica, onde muitas vezes o mais forte se prevalece sobre o mais fraco. Tá. Mas as medidas elas têm que ser tomadas com cautela e por qualquer pessoa. Com segurança. O síndico não vai, como a gente teve em um condomínio que a gente prestava assessoria jurídica, os condôminos achavam ruim que o síndico não ia intervir em briga de morador. Olha só. E briga, eu digo assim, de homem com homem, mulher com mulher, né? Discussão. Só que o síndico, ele não tem esse poder. Perfeito. De dizer, não faça ou vem aqui, né? Ultrapassa o papel do gestor do condomínio essa situação. E, inclusive, qualquer outra vinculada entre atritos entre
partes. Perfeito, O perfeito. síndico está ali para administrar e gerir os interesses da coletividade. Show de bola. Galera, tá passando aqui ó, os nossos patrocinadores. Essas são as empresas que estão transformando o mercado condominial brasileiro. Bora seguir essa turma, bora estar conectado com eles. Eu tenho certeza que aí na tua condomínio ou na tua administrador de condomínio já utilizam várias tecnologias dos nossos patrocinadores. E se não, pergunta pra mim, Edilei, o que essa logo tá passando aqui? Eu não conheço. Eu vou ter o maior prazer de te conectar nesses gigantes do mercado condominial. E ó, vou falar uma coisa pra você. Você sabe o seguinte, nós estamos viajando pelo país com o Jornada Porter. São 31 eventos nesse ano. Meu Deus! Tá lá embaixo aqui na descrição do vídeo a relação das cidades que nós vamos estar juntos. E aí o seguinte... Mas hoje já passou a minha cidade, meu Deus, agora vem junto pro Porter Summit. No dia 8 de novembro de 2025, Porter Summit, o maior evento do mercado condominial brasileiro. Mais de 3 mil pessoas estarão junto com a gente. Nós, a Porter, os franqueados e os embaixadores da Porter, iremos promover o maior evento do mercado condominial brasileiro. E ó, você que está vendo esse vídeo ou em alguma plataforma escutando... Você tem um super cupom de desconto. Vai lá no Simpla, digita Porter Summit e no cupom digita ODCAST. Ah, galera! Você vai ter um cupom de desconto para comprar num preço mais acessível o ingresso. E tá tudo incluso. Você entra aqui, são 12 horas de conteúdo, palestrantes incríveis, alimentação incrível, uma experiência fantástica. E ó, você que ainda não segue as redes sociais da Porter, bora seguir. Mariana Salum. Vamos para um assunto bem polêmico Mais mesmo. um? Mais um. Cada vez mais, a grande doutora Ariadne citou ali, cada vez mais nós vamos ter locações de curta temporada nos condomínios. Airbnb, hoje tem mais de 100 plataformas no país que oferecem essas soluções de tecnologia e de gestão dessas propriedades. Me conta na prática como é que está fazendo isso. Eu posso proibir? Tem um morador no meu condomínio que está fazendo isso e tem lá muita gente entrando, muita gente saindo. Eu consigo proibir ou não posso proibir? Isso é igual carro elétrico. Como é que funciona? Então, sabe que isso é um grande problema jurídico atualmente. Ah, é? É. Conta mais sobre. É porque, principalmente aqui em Santa Catarina, nós temos 2 câmaras, né? No tribunal tem os desembargadores que decidem e com posicionamentos totalmente diferentes. Ah, é? Então, a gente tem decisões dizendo que pode proibir e decisões dizendo que não pode proibir. Tá. O que na prática a gente orienta? E existe muita confusão, né? Vamos proibir locações por temporada. Tá. Mas a gente precisa lembrar que a lei do inquilinato, ela prevê locação por temporada, que são aquelas locações até 90 dias. Né? E não há um período mínimo, há um período máximo. Tá. Tá? Entendi. A das plataformas, alguns entendimentos são no sentido de que elas é sim uma locação por temporada. A nossa orientação, primeiro, não existe fórmula mágica. A gente precisa analisar onde está o condomínio, qual é o conceito, o perfil de moradores. Porque nós temos condomínios nas regiões litorâneas, onde proibir esse tipo de prática é totalmente inviável. Vai ser um problema jurídico enorme para o condomínio. Vai ser uma briga constante, né? Exatamente. Tá. Em outros condomínios, né, até por conta do perfil do público, a gente tem justificativa jurídica para proibir. E aí eu vou dar um exemplo aqui em Florianópolis. Nós temos alguns condomínios mais antigos na região ali da Beira-Mar Norte, que não existe medidor individual de água. A água é rateada por todas as unidades. E existem apartamentos ali que são 1 por andar, que eles são enormes. Sim. E nós temos um condomínio específico que está enfrentando um enorme problema, porque neste período o consumo de água vai lá em cima Por conta da locação do Airbnb. Porque são unidades, às vezes, com quase 200 metros quadrados, onde se coloca muita gente dentro. Perfeito, perfeito. E o perfil desse condomínio, eu digo que é um condomínio idoso, com pessoas idosas, né? É um condomínio antigo com moradores... Da melhor idade, né? Da melhor idade, Perfeito. que estão ali para curtir. Então, assim, mora 2 pessoas por unidade. Aí, imagina, do nada, uma unidade ter 10. Rotatividade a cada 4, 5 dias, né? 7, 8 pessoas, o consumo foi lá em cima. Então, nesse condomínio, a gente está fazendo análise jurídica para proibir. Entendi. Tá? E aí, claro, compete aos condôminos decidir dos riscos da proibição ou da liberação. Tá. A gente sempre fala que o jurídico, o papel dele é orientar. Orientar quais são as possibilidades e os riscos. Porque juridicamente a gente não tem nada pacificado. Tá.
e qualquer decisão é passível de discussão. Então, cabe uma análise. Nesse condomínio, será que é menos problemático eu proibir ou autorizar? Mas, via de regra, o que a gente orienta é que haja regulamentação. Tá. Não vamos proibir, mas vamos trazer regras severas. Gostei disso, sabia? Sabia que eu vi uma síndica uma vez, foi no interior de São Paulo. Eu curti demais. Ela disse que levou para uma assembleia o seguinte, ó. Tem que avisar o condomínio com 60 dias de antecedência, tem que ter o CPF, tem que ter o RG, tem que ficar no mínimo 6 dias, 7 dias. Então ela criou algumas regras. Nessa linha, não? É nessa linha. Que legal. E aí vai pro regimento interno? Só uma assembleia? É uma assembleia simples? Como é que funciona? Não, é regimento interno, é regimental. Eu costumo ter um posicionamento bem, digamos, não é a palavra arcaica, bem conservador. Pode falar. Porque... Primeiro, a gente precisa analisar. A alteração do regimento interno previsto na convenção é 2/3 ou maioria simples? Legal. Bacana. Quando é maioria simples ou outro quórum menos qualificado, é mais simples. Então, assim, as regras que geralmente a gente cria lá no escritório. Isso, dá um exemplo. Avisar. Não com 60 dias, porque imagina, não tem como. Mas, digamos assim, com 5 dias de antecedência, quem são as pessoas que estarão lá no condomínio? Legal. O período que ela estará no condomínio, a identidade CPF dos responsáveis. E aí, claro, a gente pode pensar em criar alguns controles de acesso, de que esse inquilino, né, temporário não tem acesso ao local A, B ou C. Glória! Enquanto a Salom está falando, já estou pensando aqui, fica comigo. Veja, você sabia que nós temos integrações com essas plataformas que funcionam da seguinte maneira. Na hora que o inquilino vai alugar 6 dias no condomínio aqui na Beira-Mar, ele paga no cartão de crédito na plataforma, a plataforma diz, Porter, envia um convite para essas pessoas. E aí a gente envia um convite, a pessoa recebe lá no WhatsApp dela, ela bate uma foto, ela clica, essa foto vai lá para o facial do condomínio, como no passe de mágica, ela clica aqui, vai no Waze ou no Google Maps, a melhor rota para chegar no condomínio. Quando essa pessoa vai chegar no condomínio, que é o hóspede, ela vai chegar no condomínio, encostou a facial, nesse exato momento a facial, com a integração que a Porter tem, diz, plataforma, deu check-in das pessoas. E aí, automaticamente, com o acordo que tem no condomínio, essa pessoa só pode usar o salão de festa, se assim o condomínio permitir, a academia, se assim o condomínio permitir. Então, todo o acesso está monitorado, rastreável, junto, integrado com a plataforma. E só vai funcionar a face dela até o dia que ela pagou na plataforma. Depois ela não consegue mais entrar e não consegue mais sair. Você não precisa ficar anotando no papelzinho. Gente, legal, né? Ô, Glória! Eu não sabia dessa, que maravilha! Ô, Glória! É isso aí! Isso é uma facilidade enorme para o síndico e também para o próprio condômino. Né? Porque assim, a gente também não pode esquecer que esse inquilino, se ele cometer qualquer infração, qualquer prejuízo, qualquer dano ao condomínio, é o proprietário, é o condômino que é o responsável pelo pagamento dessa despesa. Então, assim, a gente cria essas regras. Claro que essa da responsabilidade é básica, é mínima, né? Mas a gente cria essas regras e vincula no regimento interno que, caso de descumprimento, haverá uma multa, a penalidade de forma direta. Né? Não existe mais a advertência verbal, a advertência escrita, que isso já é uma outra seara que, para mim, já... Né, imagina, o condomínio tem que cometer 300 infrações para depois ser penalizado. Mas aí a gente faz de uma forma para que o condômino, o dono da unidade, não cumprir os requisitos mínimos de enviar a documentação, ele já vai ser multado. Perfeito. E aí ele vai começar a sentir no bolso. Legal, bacana. Infelizmente, as pessoas, né, muitas pessoas, elas só agem quando dói no bolso. Show de bola. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta polêmica. Salum, doutora Mariana Salum, quando instala controle de acesso e portaria remota, principalmente em empresas com aplicativos muito mega power... Aqui, tamo junto, galera. A gente permite que o morador tenha autonomia. Inclusive, acesso às câmeras dos acessos do portão veicular, inclusive no aplicativo da Porter, não existe mais controle remoto analógico. Cara, no próprio aplicativo tem o controle remoto que você aperta e abre o portão veicular. Então não existe você ficar pagando o controle remoto por isso, é coisa do passado. Então, todos os moradores têm acesso às câmeras do condomínio. Então, do portão de pedestre, do portão veicular. Se tem um facial na academia, que só pode funcionar a tal horário, tem lá uma câmera também, ele visualiza. Se tem um acesso na piscina, também ele visualiza.
Isso é permitido? Isso pode? Os moradores podem ter acesso a essas imagens? É normal? As câmeras de acesso ao condomínio, né, podem em tempo real. Tá, né? legal. Então, porque o que acontece? Eu tenho ali o aplicativo, meu condomínio tem a porta. Sim. Eu vou receber um convidado. Mariana, estou aqui na frente, eu vou acessar a câmera e Perfeito. vou ver, realmente ele está aqui, vou abrir essa porta. Sim. Né? Ele vai para outra porta, vou abrir, é uma forma de facilitar, inclusive, a própria gestão do aplicativo. Tá. Agora, o que a gente não orienta é que o condômino tenha acesso, Tá. nem em tempo real e nem as gravações, Tá. são aquelas áreas comuns onde há permanência. Brinquedoteca, academia, salão de festas, principalmente. Legal. Né? Porque o salão de festas, a coisa partir do mais momento que. Não, a partir do momento que o condômino faz a reserva do salão de festas, aquilo ali acaba dele, né? passando. Como ser uma extensão da sua unidade privativa. Então, aquilo ali... E a gente não pode esquecer que as câmeras, elas são de segurança. Elas não são de vigilância. Perfeito. Não é um Olha Big que Brother. diferente. Ah, legal, boa. É. Segurança. Exatamente. É Tá. para você ver se acontecer alguma coisa muito grave, principalmente na área do salão de festas, o síndico dá uma conferida naquela situação em específico. Tá. Porque, fora isso, a gente mexe muito com o direito de imagem, com o Perfeito. direito à privacidade. Antes mesmo da própria LGPD, nós já temos Constituição Federal e Código Civil que falam, né? Eu quero divulgar a sua imagem, ok, eu tenho que ter a tua autorização. Perfeito. Entendi. E deixa Entendeu? eu te fazer uma pergunta. O síndico pode proibir essas câmeras de acesso? Ó, no meu condomínio, eu vou instalar controle de acesso, mas eu quero proibir. Os moradores não vão ver nada. Pode? Tu acha que pode? Eu acho que, na realidade, isso é uma decisão da Assembleia. Ah, da Assembleia. Da Legal. Assembleia. Entendi. Porque se você está instalando esse tipo de controle de acesso, é para ter uma facilidade. Qual é o Perfeito. objetivo de tu teres um controle de acesso onde tu não consegue ter o mínimo de informação? Tá. E é claro, o acesso não automático, ali direto das câmeras, muitos condôminos nem sabem. É verdade. Que tem. Verdade. Falta informação. Exatamente, nem sabe quem tem. Então, assim, ele é para justamente essas situações. Eu cheguei aqui no portão da garagem, abre para mim. Realmente é você mesmo, eu abro. Mas o condômino depois ele não pode voltar e ver aquela imagem. Porque justamente a gente sabe que muitas vezes as pessoas usam essas imagens para outras finalidades, né? E Legal. acaba sendo um prejuízo pro condomínio. Perfeito. Vamos lá. Mais um assunto polêmico. Doutora Mariana Salom, eu vou dar 2 cenários aqui, hein? O primeiro eu tenho certeza que não aconteceu no teu condomínio. Nunca aconteceu. Isso só acontece aqui em Florianópolis, onde a gente mora. O morador, ele apertou o controle remoto, o portão abriu. E ele viu uma mensagem no WhatsApp. E, de repente, ele demorou uns 30 segundos. Quando ele voltou, bateu no portão. Meu Deus, o portão já estava fechando, ele bateu. E aí, pronto, ele acionou o condomínio porque a empresa manutenção e tudo mais. Nesses casos, quem banca? Houve as imagens, houve a ação, tem as informações que a culpa é dele. O morador é obrigado a bancar ao conserto do portão e o conserto do carro dele? Sim, além do conserto do carro ou conserto do portão. É mesmo? Claro, porque o dano ocorreu por negligência dele. Existe ali a grande maioria dos portões, eles têm o sensor de anti-impacto. Sim. Né? Mas ele funciona durante um período Isso. e numa certa distância. Sim. Então, assim, se o morador também abre o portão e fica ali vendo o WhatsApp e o carro dele não chegou no sensor, a hora que ele passar vai bater. Perfeito. Então, o sensor perdeu a funcionalidade dele. Entendi. Por culpa do morador. Perfeito. Né? Diferente de, por acaso, abrir o portão, sabe-se lá o que aconteceu, falhou o sensor, que também acontece, Boa. e o portão fecha. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro cenário foi culpa do morador. Então o síndico, se foi culpa do morador, aciona a tua empresa de tecnologia e tudo mais. Tem as provas. Nem se preocupe em pagar seguro, nem se preocupe em pagar franquia de seguro. É culpa do morador e o morador vai ter que bancar e ponto final. Caso 2. O carro apertou o controle remoto, o carro passou, tem o sensor e bateu no carro. E aí o condômino ligou para o síndico e tal, e a empresa realmente viu que foi falha no sensor. E aí? Aí a responsabilidade é da empresa. Beleza. Mas assim, já te falo, pelos casos que eu tive no escritório, inclusive a própria Porter, a empresa sequer se nega. Ela legal. sabe que ela, não, realmente houve falha, a gente vai pagar. E é tranquilo. Legal. Porque todos estamos sujeitos a erros, Sim. né? O sistema é falho. Claro. E nesses pontos não há qualquer tipo de problema. Quando o sistema é controlado pela empresa de monitoramento, geralmente a empresa paga. Tá. Agora, quando não existe monitoramento e essa responsabilidade é do condomínio,
Infelizmente, aí é o condomínio quem arca. Boa. Veio agora mais uma pergunta que... Meu Deus do céu, a Mariana Solu tá doida comigo. Ela preparou umas 10 perguntas, só fizemos uma até agora, as perguntas que ela fez. Não, meu chat GPT aqui tá funcionando. Muito bom, Glória. Ô, Salu, Mariana Solu, veio um negócio na minha cabeça agora. O seguinte, com certeza é você que tá aí me mandando energia. É isso aí, ó. Salu, um morador entrou no condomínio, tem tecnologia, tem facial, mas uma pessoa entrou no vácuo com ele. O morador viu a pessoa entrando no vácuo, tal, e nem deu bola. Essa pessoa que entrou no vácuo com o morador do 401, ela foi e roubou um apartamento. E para sair, ela conseguiu sair no vácuo de uma outra pessoa. Uhum. De quem é a culpa? Tem como chegar no morador ou não? O morador é isento disso? Olha, nós temos... Deixa eu ligar a inteligência artificial aqui. Não, nós temos no direito civil um instituto chamado responsabilidade civil. Tá? Que a gente precisa ter o dano, o fato e o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o que realmente vai fazer criar a teoria da responsabilidade civil. Tá. Houve o furto por quê? Houve o roubo por quê? Porque aquele morador, aquele condômino, né, não diligenciou, não aguardou e ele facilitou o acesso dessa pessoa. Tá? Inclusive, nesse caso que está reportando, ele viu e nada fez. Isso mesmo, ele viu. Porque ele abriu a porta, ele botou o facial, abriu a porta, a pessoa está no lado e entrou junto com ele no vácuo. Né? Sim. Então, assim, a gente está criando um cenário perfeito de que todas as provas do que está me falando existem. Porque, né, quem alega tem que provar. Então, nesse caso, ele pode ser responsabilizado, sim. Aí, galera, olha só que assunto interessante. E pega esse recorte desse vídeo aqui, Mega Power, e manda pro teu moradores. Porque é importante, olha o que a doutora Mariana Solu tá falando. É responsabilidade do morador ficar atento à entrada e saída. Inclusive nos veículos também. Então, ó, tanto no veicular quanto no pedestre. Salum, tu me trouxe um assunto interessante quando você estava falando, que eu até anotei aqui para perguntar, não estava no nosso script, mas mais uma coisa que não estava, que é o seguinte, atualização da convenção. Tá. Eu acho que isso é um negócio tão importante para o condomínio. Eu acho que todo síndico devia se preocupar com isso da gestão dele. Né? Principalmente agora que facilitou com a Assembleia Permanente, eu acho que devia se preocupar, procurar uma consultoria, porque muitas convenções são 30 anos atrás, Sim. 20 anos atrás, 40 anos atrás. E tá chegando tanta tecnologia para facilitar a tua gestão e os próximos síndicos do teu condomínio. Ah, Dilei, mas depois nós vamos para o síndico profissional. Melhor ainda, você já está preparando para uma gestão melhor. Conta um pouquinho mais como é que é o dia a dia de um síndico que bate no peito e quer fazer uma atualização de uma convenção. Olha, hoje em dia está muito mais fácil, justamente por Que conta legal. das assembleias em sessão permanente. Né? Mas gerir um condomínio com uma legislação antiga é como se um prefeito tivesse que gerir a cidade com as leis lá do Império Romano. Então, assim, existem convenções que são desatualizadas por força realmente do próprio tempo do condomínio. Mas, infelizmente, a gente tem condomínios que são constituídos já com regras desatualizadas. É verdade, né? É um Ctrl-C, Ctrl-V. Tem algumas construtoras no país. A gente pega cada polêmica de Ctrl-C, Ctrl-V de construtoras. Talvez não aconteça na tua cidade, talvez só em Florianópolis. Mas o que acontece é o seguinte, que regras para piscina. E nem tem piscina naquele condomínio. Meu Deus do céu, Jesus. E eu acho que, claro, existem muitas situações graves dessa falta de atualização no Ctrl-C, Ctrl-V, mas uma das que traz mais prejuízo para o condomínio é a obrigação, ainda se mantém em algumas convenções, a obrigação da alteração do regimento interno por 2/3. Ah, legal, boa dica. E desde 2004 não existe mais essa obrigação, que antes estava lá no Código Civil, agora não está mais. Então, o condomínio ele pode criar um outro quórum, ou também um quórum por maioria simples. Perfeito. Porque, assim, a convenção, eu falo que ela é o DNA do condomínio. Ela não muda de forma tão fácil. Tá ali, vai mudar, claro. Antigamente, tu pagava as contas via cheque. Hoje, tu não paga com cheque, né? Sim. Antigamente, os condôminos faziam um pagamento da cota condominial com depósito. Sim. Então, tem coisas que acabam modificando por causa da própria evolução. Mas, diferente disso, o regimento interno ele é muito vivo, porque ele é a regra de convivência. Perfeito. Entendeu? Então, essa questão, né, do morador que deixou a outra pessoa no carona,
ela só acontece porque agora existem os portões que são... Controlados, né? Automatizados e automatizados, né? Então, você tem várias questões que elas vão evoluindo conforme a convivência e o regimento interno ele precisa evoluir junto. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente tira essa obrigação, o condomínio consegue fazer regras mais eficientes para o síndico poder atuar realmente com maestria. Legal. Vamos lá para a dica de livro de hoje. Eu já contei aqui como é que eu conheci a Mariana Salum antes mesmo de eu me preparar aqui, eu sempre pego um livro que conecta com a Mariana Salum, conecta com o meu convidado, que é o gestor condominial pelo Brasil, que hoje foi a Ariadne, e conecta com o público. O livro de hoje é Em Busca de Sentido. Esse livro conta a história do grande Viktor Frankl. Ele é um psicólogo, foi um psicólogo, e ele ficou num campo de concentração. E ele só sobreviveu ao campo de concentração porque toda vez que ele apanhava, toda vez que ele sofria, toda vez que ele passava um momento difícil lá, que foram anos de dificuldades, ele imaginava o escritório dele de psicologia. Ele imaginava onde ele ia estar, ele imaginava aonde ele ia chegar, ele imaginava tomando café, ele imaginava comendo as melhores comidas. Então ele criou um cenário fantástico no futuro. E aqui ele conta que quando você desenha o cenário futuro, que é lindo, você faz de tudo para alcançá-lo. Então, se você ainda não encontrou o teu sentido, esse livro é bacana, Em Busca de Sentido. Mariana Salum, nós estamos indo para a reta final do podcast oficial da Porta, que é o podcast. Já. E eu quero que você dê as tuas considerações finais. As redes sociais da Mariana Salum vão estar aqui na descrição do vídeo. Da doutora Ariadne também vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu quero que você dê as tuas considerações finais. Considerações finais depois de tanto assunto polêmico. Glória! A vida em condomínio, ela é uma vida muito dinâmica. E eu costumo dizer que já é difícil, muitas vezes, a gente conseguir lidar com os conflitos dentro da nossa família, com o meu marido, com a minha filha, né? Imagina dentro de um condomínio onde são várias famílias que vieram, né, com as suas ancestralidades diferentes sobre o mesmo teto. Perfeito. Então, assim, num condomínio a gente precisa ter muita paciência. A gente precisa pensar muito mais no coletivo do que no privado. O direito, a gente fala, o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual muitas das vezes. E eu vejo que a gente precisa divulgar e difundir mais a importância de se conhecer sobre a vida em condomínio antes de morar no próprio condomínio. Perfeito. Porque muitas vezes as pessoas elas se mudam para um condomínio e elas não sabem ser condôminos. Verdade. Então, a gestão condominial, na área administrativa, a gente consegue lidar muito bem com cursos, com palestras, com conhecimento, com assessorias, né? Assessoria jurídica, assessoria de engenharia, uma boa administradora, com um bom aplicativo de gestão que facilita a divulgação das informações, mas o mais complicado realmente é gerir pessoas. Perfeito, verdade. Então, o síndico ele precisa ter uma inteligência emocional um pouquinho forte e também entender que existem perfis e perfis de condomínio. Legal. Existem síndicos que servem para gerir certos perfis e não servem para outros. Legal. Show de bola. Pessoal, grande Mariana Salum com um episódio fantástico. Aqui nós falamos sobre plataformas digitais, falamos sobre carro elétrico, nós falamos sobre convenção, nós falamos sobre portão eletrônico, bateu no veículo, se roubaram a bicicleta no condomínio. Tá recheado de informações aqui nesse episódio. Se você não ainda segue o nosso canal, bora seguir o nosso canal, bora curtir esse vídeo que foi fantástico e bora ativar as notificações. Segue as redes sociais da Porter, segue todos os nossos patrocinadores, está rolando aqui embaixo os nossos patrocinadores, essas empresas que estão transformando o mercado condominial brasileiro. E terminamos aqui mais um episódio do podcast. Valeu, galera, tamo junto, valeu, fui! Tchau, tchau!